A Igreja São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Aqui em Minas Gerais, né? A seta, nosso orgulho, a seta na figura 1 ilustra as abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Estão aqui essas medidas. Qual é a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Olha só, você poderia resolver isso aqui de maneiras diferentes, tá? Uma maneira é fazendo um sistema de equação, né? Se você tem 3 pontos e faz um sistema de equação, você consegue achar os coeficientes A, B e C da parábola. Eu vou deixar linkado aqui um exercício que eu uso esse raciocínio. Agora, esse aqui particularmente, eu achei, né, mais tranquilo fazer da forma fatorada da equação de segundo grau. Para quem não lembra, uma equação de segundo grau ela pode ser descrita da seguinte forma: coeficiente A, que multiplica x menos uma raiz, esse menos significa que você vai trocar o sinal da raiz, tá? X menos, ou seja, você vai trocar o sinal da outra raiz. Por que eu fiz isso? Porque se eu traçar o eixo, né, os eixos x e y aqui, ó, no meio da parábola, eu enxergo que isso aqui é uma raiz e isso aqui é outra raiz, porque raiz é o local onde a parábola cruza o eixo x, né? Então, eu tenho 2 raízes, ó. A primeira é menos 5, porque se daqui até aqui vai até 5, daqui até aqui vem menos 5. E aqui, a segunda é 5. Então, eu vou escrever a seguinte coisa: A, x, troca o sinal de uma raiz. Tá vendo aqui, ó? Esse menos é para trocar, então vai dar mais. E a outra vai dar menos, porque aqui é 5, certo? X menos 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar isso a y, né? Afinal de contas, isso aqui é igual a y, que é a função. E eu vou usar esse ponto aqui, ó, de coordenadas em x, 4, porque ele está a 4 metros da origem, né? E y, 3. Assim, eu vou descobrir o coeficiente A. Então, vai ficar assim, ó, A. Isso aqui é um produto notável, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? E aí é igual a y, né? Eu vou usar x igual a 4, então vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado menos 25 é igual a y igual a 3, que é um ponto que passa nessa parábola, né? Então, essa equação aqui vai satisfazer essa condição. 4 ao quadrado é 16, se eu tenho R$16 e tiro 25, eu fico devendo 9. Então, eu vou ter que menos 9A é igual a 3, eu simplifico esse 3 com esse 9, fica 1, e aqui fica menos 3. Então, o meu valor de A vai ser 1, né? Esse menos 3 aqui vai fazer eu multiplicar a equação por menos 1, aqui vai ficar menos, e o lado de cá vai ficar mais, e o 3 vai passar para cá dividindo. Ou seja, o coeficiente A da minha parábola é menos 1/3. Agora, para calcular a altura, eu poderia, né, multiplicar esse 1/3 aqui por todos os elementos, né, fazer um chuveirinho e calcular o y do vértice. Mas eu sei que a altura ela está no ponto onde o x é igual a 0, ó, porque eu determinei que a origem é aqui. Então, eu vou jogar 0 no lugar do x e vou achar o valor de y correspondente. Este ponto aqui, que é a altura, ó, ele tem coordenada x igual a 0 e uma altura qualquer. Se eu jogar 0 aqui, eu acho qual que é essa altura. Então, se eu jogar 0 no x, ó, isso aqui vai zerar. Menos com esse menos vai dar mais. 1 vezes 25 é 25, e 3 vezes 1 aqui, ó, vai dar 3, ou seja, a minha altura é 25/3, tá bom? Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco de parábola em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação da parábola: y é igual a 9 menos x², sendo x e y medido em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 a área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e a altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Bem, eu vou trazer um esquema aqui para vocês enxergarem o que esse exercício quer. Primeiramente, olha, 9 menos x ao quadrado, 9 menos x ao quadrado. Se eu igualo isso a 0 para tirar as raízes, eu passo esse x ao quadrado para cá, fica igual a 9, né? Do lado de cá, e aqui x ao quadrado. Aí eu passo esse quadrado em forma de raiz quadrada, fica raiz de 9. Raiz de 9 é mais ou menos 3. Então, eu tenho menos 3 e mais 3 como raízes. Aí, eu desenho aqui. O B dessa equação é igual a 0, o que significa que o eixo de simetria dela é o próprio eixo y, tá? E aqui, ó, o 9 é o termo C. E o termo C é onde a parábola toca o eixo y. Então, aqui é onde ela toca o eixo y. Ele falou que a área dessa parábola é igual a 2/3 a área do retângulo formado, né? Onde a base é esse aqui que ele falou, ó. Certo?
Ele falou que a área dessa parábola é igual a 2/3 a área desse retângulo. Ele falou assim, ó, sabe que a área sobre a parábola é igual a 2/3 a área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu desenho e enxergo isso, eu vejo que isso aqui mede 6, certo? E isso aqui mede 9. Então, eu vou fazer 2/3 da área desse retângulo, que é 6 vezes 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 é 6, 18. 18 vezes 2, 36, letra C. Tranquilo? Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima aqui, ó. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas situações realizadas. Então tá aqui, beleza. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada. Ao invés de ficar assim, ó, ela passar assim, né? Para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Bem, eu vou calcular o coeficiente angular dessa primeira trajetória aqui, certo? Fazendo o quê, ó? Se aqui é o ângulo, né? Eu vou fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ó. Aqui vale 12 e aqui vale 6, né? Essa altura aqui é 12 e aqui vale 6. Então, se eu divido 12 por 6, o coeficiente dessa reta é 2. Agora, ele deveria ser igual a essa reta vermelha aqui para poder alcançar no ponto aqui da parábola, né? Então, eu vou calcular agora o coeficiente angular aqui, ó. Essa altura é 16. E aqui, ó, o comprimento, né, é 4. Então, se eu for calcular o coeficiente angular dessa reta aqui agora, ó, eu vou fazer cateto oposto, que é 16, dividido por 4, que é esse aqui, o cateto adjacente, né? Então, esse aqui vai dar 4. Ou seja, ela deve aumentar em 2 unidades. Letra C. Tranquilo?